E começamos mais um de Mãe para Mãe. Aqui você encontra histórias de mulheres que inspiram, mulheres que trazem histórias para que você que está aí do outro lado possa ver que não é só você que passa por algum momento difícil na vida. A gente tem momentos difíceis, tem momentos de alegria. Hoje eu estou trazendo aqui com oferecimento da Floricultura Primavera, Floricultura da Claudete, que deixa a gente naquele ambiente bem lindo, bem cheiroso e ainda mais alegre. Tô trazendo uma convidada muito especial, a Elaine Madeira. Ela é maquiadora, mas também é uma mulher que inspira muitas mulheres aí no seu dia a dia. Ah, obrigada, Patrícia. Obrigada eu por você ter aceitado o convite. Assim, a gente vê você nas redes sociais. A Elaine, gente, ela é maquiadora, mas ela também é um pouco de influencer, viu? Porque ela influencia muita mulher aí no dia a dia pra ter um dia mais feliz. Ela acorda muito animada, ela, né, dá relatos da vida dela durante o dia e as mulheres gostam muito dela. Fico muito feliz, Patrícia, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, né? E vamos lá, vamos ver o que essa mulher me preparou hoje. Só coisa boa, só coisa boa. E para começar, a gente quer saber, Elaine, né? Quem é Elaine, de onde ela veio, filha de quem? Porque eu sei que, né, você tem as redes sociais, mas às vezes tem gente que às vezes não conhece, né? Sim, claro. Sou Elaine Madeira, minha mãe é a Keila, meu pai é o Gelo. Né? Sou muito grata por ter os meus pais na minha vida. Tenho a minha irmã maravilhosa, que é a Bruna, minhas filhas, meu marido é o Rogério Demater, todo mundo conhece como Rogério Demater, minhas filhas Ana Laura, Maria Luá, meus presentes de Deus, minhas pérolas, né? Muita gente pergunta por que eu chamo elas de pérolas, né? Mas elas foram registradas com esse nome, com pérolas no nome, porque eu tinha certeza que eu teria pérolas na minha vida. Ah, e elas são mesmo, né? São. Que meninas, São. nossa, elas Sou suspeita de ouro. de falar. Não, mas a gente vê pelo dia a dia, né? A gente vê ali pelo que você posta e a gente vê elas também assim na rua. Elas são meninas Sim, realmente iluminadas. Tem uma boa educação. Ah, obrigada. E Elaine, assim, eu sei que faz um tempo já que você teve elas, né? Porque elas já não são mais bebês, né? Elas já são mocinhas já. Mocinhas. E como foi ter a primeira, que é a Ana Laura. Ana Laura? Então, eu casei, tinha 26 anos e o meu sonho era ser mãe, assim. Desde quando eu casei, eu falei assim, ai não, já vamos, né, já vou engravidar. E não foi muito fácil, eu tinha o ovário policístico e tal. E calhou bem numa época próxima que o meu irmão também se casou depois de um tempo. E nós dois estávamos nessa luta de engravidar e o meu irmão foi diagnosticado que ele não poderia ter filhos na época. Ele era estéril e aí eu fiquei bem preocupada porque eu também estava tentando há mais de 3 anos a engravidar e era meu sonho, assim, era um sonho incrível ser mãe, né? E aí parti para os tratamentos, fiz muito tratamento na época. Nossa, eu cheguei a engordar muito também, fiquei bem gorda na época. E toma muito corticóide. E assim, é muito corticóide, é muito remédio, a gente não pode atrelar só isso, mas dá uma descompensação emocional muito grande também, né? E aí eu casei com 26, engravidei aos 30, foi o maior presente da minha vida. E tive uma gravidez de alto risco também. E aí a gente foi procurar médicos de alto risco e não vou esquecer da minha médica nunca, né, de Alfenas, que me acompanhou todo o tempo. Nos últimos 2 meses eu tinha que fazer ultrassom toda semana. E eu lembro que até participava do cursilho, todo mundo em oração, acho que a cidade inteira entrou em oração, porque realmente era de alto risco. Quando eu engravidei, nos primeiros ultrassons, a médica já tinha diagnosticado que a Ana Laura ia nascer e ia fazer hemodiálise. Nossa. Ela já era assim, eu não ia ver, ela ia já ter que fazer uma hemodiálise, porque os rins dela não desenvolvia, tinha problema no coração. Então foi uma gravidez desde o primeiro dia até o último muito tenso.
Só que eu tinha uma fé tão grande que eu não sei explicar de onde saía essa fé. Porque é a doutora Elissa que foi minha médica, eu falei, doutora Elissa, não me fala o que vai ter da Ana Laura, eu não queria saber. Aí eu passei por vários outros médicos, fui para Poços, e eu falava para ela, eu não quero saber o que ela vai ter. Aí eu ia na consulta, saía da sala, ela conversava com meu marido. Eu não queria saber, porque eu tinha certeza, eu tinha uma certeza tão grande em Deus, que ela ia nascer perfeita, que nada me assustava, sabe? Aí eu fui planejar o quarto, eu sabia do risco e tudo que ia acontecer. E aí no dia do parto, aí foi a minha família inteira para Alfenas, a família do meu marido e tal, e aquele medo dela nascer, ir para hemodiálise e tal, né? E ela demorou muito para ir pro quarto, porque ela foi fazer os exames. Aí já causa e aí eu já tinha voltado da anestesia, aquela angústia, tal. E de repente a médica abriu a porta e falou assim, sua filha é um milagre. Olha. E aí me levou ela, assim, eu chorei. Não, gente, mas não tinha uma menina mais linda. Ah, ela é linda mesmo. E aí foi só alegria, assim. E na hora que... Aí ela falou, Elaine, a tua filha é um milagre. Eu falei assim, a senhora lembra que eu te falei que eu tinha certeza que minha filha ia ser um milagre? E foi. E assim, a Ana Laura hoje, né, ela fez aniversário no sábado agora, fez 13 anos. E eu não sei se é porque eu rezei demais, mas é uma menina de tanta fé, de tanta luz, que eu me inspiro nela. Ela agora fez a novena do Frei Gilson, ela fez os 40 dias, foi lá na Canção Nova. Olha, foi o presente de aniversário que ela pediu, que ela queria ir na Canção Nova no final. E todos que convivem com ela conseguem enxergar Deus, porque ela é uma menina assim, de muita fé, ela é de muita fé mesmo, a menina é muito ungida. Muito sabe? Novinha para ser assim. Ela é nova. E desde pequena ela sempre foi assim. Então hoje é um dia que eu vou só babar, né? Mas eu falo assim, não é igual você fala assim, porque a mãe acha os filhos, porque, né? Mas não é, a gente sabe quando, igual você falou, ela é ungida por Deus, porque você vê um diferencial. Mas Maria Eloá também é uma menina que tem esse... a personalidade dos filhos são diferentes. A Maria Eloá é uma menina encantadora e assim, todo mundo quer estar perto. Mas pensa uma menina farrista, ela tem umas sacadas assim de resposta que eu fico assim, sabe? Só quem convive que sabe. Ela é muito engraçada. Então as duas eu vejo que vão ser muito cercadas de muita gente, de muitos amigos. Minha casa é uma alegria, uma festa, cheia de moçada. Mas não seria diferente, porque igual eu falo, você é uma pessoa assim, né? Você é assim, e as crianças refletem muito o lar. Reflete, né? Assim, por você ser assim, elas acabam inconscientemente, às vezes não pode até, não sei se elas te falam, mas acaba se espelhando. Né? Porque vê você ali, toda feliz, alegre. Que inspira, mas elas têm uma luz não só própria. você, né? Tua família mesmo, tua mãe, nossa, toda animada, né? Tua irmã, nossa, eu falo que isso é um lar, ver pelas crianças que o lar é feliz, graças a Deus. Graças a Deus, né? E falando já da segunda, que a primeira foi, né? Passou esses perrengues, a gente, né? Você lembra milagre, dessa né? época, Era não? Um milagre. Não, eu lembro. Você Eu lembro lembra? você falou do curseiro, eu lembro de quando pedi oração. E eu lembro que todo mundo comentou. E aí eu falo assim, igual teve esse pequeno impasse, mas você tinha certeza. Muita. É que eu falo pra você, muita né? Eu vejo fé, muita fé. Certeza. Muita Desde certeza. quando, assim, né, tem o movimento de cursilha aqui na cidade, e a Elaine participa há muito tempo. E aí eu entrei. Eu também. Mas isso ainda deixa eu falar, porque senão depois vai levar um pito. Verdade. Mas assim, quando a gente participava muito, eu falo pra você que eu sempre via você muito iluminada, aquela pessoa assim que realmente tem Deus no coração, não é só da boca pra fora. É uma pessoa que a gente vê que realmente faz por onde. A gente tem que buscar, né? Essa fé tua, por conta, né, de ter certeza que a tua filha nascer assim, é fé. É fé, certeza gente, do amor de Deus pela gente. E aí você teve a pequena,
veio a segunda. E como foi ter a segunda? Porque eu creio, não sei ainda, porque eu ainda tô grávida, eu vou ter. Patrícia, morro de medo de como vai ser. Mas eu sei que é completamente diferente. Mas completamente diferente. Dizem todas as mães que o amor é o mesmo. Mas eu sei que é diferente. O medo falava assim, gente, será que eu vou conseguir amar do tanto que eu amo uma? É um medo que eu tenho também. Você tem esse medo? Medo? Eu tenho pavor. Eu falei assim, gente, eu amo tanto a minha filha, mas tanto, que não é possível que eu vou conseguir amar a outra da mesma forma ou parecido. Consegue, né? Surpreendentemente incrível. E tem hora que a gente tem que até tomar cuidado, porque o zelo com a menor é maior, porque ela requer mais, né? Mas é incrível, é a melhor coisa do mundo. E o mais gostoso de ter 2 filhos, e é o que eu estava te falando, que arrependimento de não ter tido 3, eu arrependo, pelo menos 3. Mas o gostoso é ver uma cuidando da outra, o amor entre elas é uma coisa, um dia você vai me falar, é uma coisa tão gostosa de ver uma cuidando da outra, é um amor tão genuíno, tão doce, tão gostoso. Ai, é incrível. É incrível. É porque ter a segunda, assim, igual você falou, é totalmente diferente, mas depois Deus vai encaminhando. Vai, nossa. Eu lembro que o dia que nós viemos com a Maria Luá, né? Eu comprei uma boneca para Maria Luá dar para Ana Laura, né? Que como se fosse um presente que a irmã trouxe. Ela não queria nem saber daquele presente. Ela ficou apaixonada pela irmã. Nossa, a coisa mais gostosa do mundo. Isso é uma Essa fase da vida da gente é muito boa. Pena que passa tão rápido. Nossa. Aproveite. Não passa rápido, voa, né? Voa. Pelo amor de Deus. Mas faz parte da vida. Faz parte. E eu vi que, igual você falou lá no comecinho, você pôs o sobrenome das suas filhas de Pérola. Pérola. Né? É um nome, é diferente, mas por conta disso que você falou, né? Que elas são... Nossa, por conta disso? Quando você escolheu na verdade, colocar, a escolha do nome, na verdade, eu queria que chamasse Pérola. Ana Laura mesmo. Eu queria. E aí, tanto a minha família quanto a família do Rogério não gostaram de jeito nenhum. E a gente põe muito isso também, né? Que o acolhimento do nome pela família é importante, né? Eu acho importante. Mas, na verdade, eu gostaria que tivesse que a Ana Laura chamasse Pérola. Mas eu sempre gostei de Ana Laura também. Aí a família do meu marido, da minha também, falou assim, mas Pérola, isso não é nome de gente. É diferente, né? É diferente. Mas aquilo ficou. Aí no dia de registrar eu falei, Rogério, põe Ana Laura Pérola Araújo. Aí ele concordou, gostou, tá. Aí quando nasceu a segunda, eu falei, como é que eu ponho Pérola em uma e não põe na outra? E aí a gente resolveu colocar nas duas. Aí a Maria Luá Pérola Araújo. Aí eu chamo as minhas pérolas. Acabou virando um significado, Virou, né? assim. E elas amam. Elas amam quando eu coloco colar de pérola. Mesmo que assim, se identifica, né? Muito, muito. Na escola, elas chamam a Ana Laura só de Pérola. Não chama de Ana Laura, as amigas chamam ela de Pérola. E aí ficou. E é lindo, nossa. É aquele negócio, família, Pérola também era bonito, viu? Pérola é bonita. É lindo, é um nome forte. Diferente, né? É uma preciosidade. É né? verdade. Mas eu tô falando assim também em questão de nomes. Você consegue lembrar de alguma... Eu hoje eu vejo isso. De quando era antes de ser mãe, parece que a gente tem um delay, não tem? Tem, existe esse negócio. Até a data, eu marco datas pelo nascimento das minhas filhas. Ai, Ana Laura tinha tantos anos, não sei quem tinha tantos anos. Mas eu lembro que eu fico me perguntando quem era a Elaine antes de ser mãe, né? É uma pergunta profunda, mas era uma pessoa cheia de sonhos, cheia de vontade, cheia de vontade de ser mãe. Eu sempre tive vontade de ser mãe. Então, eu acho que quando alguém pergunta quem é a Patrícia, quem é a Elaine, a primeira coisa que vem à mente eu sou mãe falar Elaine, a mãe da Ana Laura, mãe, né? Mas quando vem a maternidade, a gente se anula muito. Eu vejo, eu lembro de quando eu era mãe, não faça isso, você é linda, maravilhosa, apresentadora de programa, mas eu tenho certeza que muitas mães vão se identificar. A gente se anula muito por conta dos filhos. Talvez seja um erro ou não,
Eu acho que só que a gente não deve sentir culpa por isso. Sentir culpa de se anular, porque é um momento que às vezes a gente se entrega tanto, porém não deve, eu acho que a gente não deve acontecer. Mas eu me anulei, de verdade. A maquiagem me trouxe novamente depois para voltar a ser Elaine, porque eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei de me vestir bem, de usar acessório. E eu lembro que na época da minha maternidade, tanto uma quanto a outra, eu me anulei bastante, sabe? Em prol, tudo era elas, comprava muita coisa para elas. Hoje, na verdade, eu até arrependo um pouco, porque eu comprava muita roupa, muita coisa para elas, assim, e hoje eu vejo que não precisava de tanto, sabe? Roupa de criança, então, você dá tudo muito novinho, usa tão poucas vezes. E às vezes a gente se esquece da mulher, da mãe que tá ali, que é uma mulher, né? Eu fiz terapia há alguns anos e aprendi muito nessas terapias, né? Que a gente tem que seguir uma pirâmide da vida. Em primeiro lugar na nossa vida, por mais que a gente ame nossos filhos, e eu estou junto com as mães que estão aí, que amam os filhos, mas em primeiro lugar na nossa vida é Deus. Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, somos nós. Em segundo lugar sou eu. E isso é bíblico, não sou eu que só... não é só a terapia que me falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Em segundo, amar ao próximo. Como? A ti mesmo. Então você precisa se amar primeiro para depois conseguir amar o próximo, né? Em terceiro lugar, que é super difícil, até hoje eu tô nessa luta. Eu já até sei o que é que eu também acho difícil. Nessa luta aí que a gente não consegue, mas em terceiro lugar é o companheiro. Depois né? E depois os filhos. Eu não concordo muito com essa, não. Mas a gente, é aquele negócio, aceita que dói menos? Porque assim, a gente não põe o marido, nem o marido põe a mulher antes dos filhos, gente. Eu acho que é impossível. Mas para Deus... isso é o real, né? Por que isso? Um dia também os nossos filhos estarão nesse lugar que eles vão se amar primeiro, vão amar primeiro a Deus, a eles mesmos, o cônjuge deles, depois os filhos deles, depois nós vamos ficar em quinto lugar, né? Nós vamos ficar em quinto lugar e os filhos vão e a gente vai ficar em casa com o marido. Tem toda essa história, né? Mas eu ainda também não tô nessa parte. Eu acho que toda mãe... Tem esse negócio de pôr a gente antes dos filhos, é difícil. É difícil. É muito difícil, você tá doido, né? Um dia eu até brinquei com meu marido assim, se um dia você precisar de um rim, né? Se for minhas filhas, eu acho que eu dou os dois. Mas você dá uma procurada lá com tua família, vê se tem alguém compatível. Depois eu vejo o meu Mas é brincadeira à parte. Mas essa escala da vida é difícil. É difícil, porém é real. E eu acho que a maioria das mães é assim. Não, a maioria porque das não mães é o que se espera, é uma coisa, né? É difícil, fala assim. E tem gente que fala assim, mas quem fala, mas é porque não é mãe. É verdade. Porque depois que você é mãe, não você sei, coloca assim, não consegue. Mas assim, eu acho que não precisa ter essa briga. É. Na verdade, não precisa ter essa briga. Mas a mãe não pode se esquecer dela mesma. Isso é verdade. Entendeu? Essa anulação, igual eu passei por esse processo de anulação, não faz tão bem assim. Claro que a gente tem que pensar nos filhos, mas a gente não pode relaxar, vamos dizer isso? Não pode, a gente tem que ter o nosso brilho, fazer nossas coisas, ser ativa. Não é fácil conciliar tudo, né? Se você ser mãe, você trabalhar, cuidar de casa, ter marido, né? Então não é fácil, nada é fácil, mas a gente tem que fazer esse esforço aí de se amar, se cuidar, se colocar em prioridade. Eu me coloco em prioridade muitas vezes hoje, entendeu? Eu aprendi muito com a vida. Eu faço assim, a experiência ajuda muito, graças a Deus. Olha, Patrícia, quando eu fui ganhar a Maria Luá, que foi a minha segunda filha, né? Eu tava no quarto, no hospital em Guaxupé, que eu ganhei ela em Guaxupé. Meu marido chegou, uma cara estranha assim, eu falei assim, mas o Rogério tá estranho. Eu falei assim, não é possível que o senhor vai largar de mim aqui no hospital, eu pronto pra ganhar, pelo amor de Deus. E aí ele me disse que
tinha tido uma proposta de emprego, né? Uma proposta não, ia subir de cargo e tal, e que a empresa estava chamando ele para trabalhar em Alfenas. E eu vi que o olhinho dele até brilhou naquilo. Eu falei assim, nossa, Rogério, mas e aí? Eu falei assim, eu tenho que morar em Alfenas, você vai comigo? Aí eu, não, tá louco, né? E aí eu vi que ele queria, eu falei assim, olha, Rogério, é bom pra nós, é bom pra nossa família, vai. Eu vi que ele queria, né? Foi difícil pra caramba, porque eu voltei pra casa na segunda-feira, eu e minhas 2 filhas, e meu marido foi morar em Alfenas. Né? E aí você sente assim, parecia que tinha dia que eu não tinha chão. Porque a Ana Laura tinha 3 anos, Maria Luá recém-nascida e eu bem dizer sem marido. Ele vinha, vem, né, até hoje, toda sexta-feira ele tá aqui, mas mudou completamente a minha vida. E eu dei uma pirada nessa época, de verdade. Uma vez eu levei a Ana Laura pra escola, eu esqueci pra onde eu tinha que voltar. A outra amamentava. Então, assim, me deu uma pane, porque eu me vi muito sobrecarregada. Além de cuidar das filhas, de tudo, eu trabalhava. E aí eu assumi até um papel dele, tipo assim, ir na cooperativa, pagar a conta de água, conta de luz, coisas que eu não me preocupava. Vai lá na roça, paga os camaradas pra mim, sabe umas coisas assim? Eu fiquei de verdade no começo, eu fiquei muito sobrecarregada até eu engrenar. Eu tinha o apoio da minha mãe e da minha irmã muito forte. Então, muitas vezes ele fala, Elaine, vem pra Alfenas, muda pra cá. Mas eu ainda tô agarrada com a minha mãe e com a minha irmã aqui. E com toda a cidade também, né? A gente é difícil. Eu não tenho vontade de ir embora. Mas a gente passa por todos esses desafios e cada desafio que a gente passa na nossa vida fortalece. Eu me vejo uma mulher muito mais forte hoje, uma mulher muito bem diferente do que era, sem medo de enfrentar. Caio muitas vezes, mas cada subida eu tô mais forte. Me vejo uma mulher assim hoje, graças às minhas filhas e à minha família. Aqui, então, eu faço que é tão bonito ver uma mãe que realmente vê essa força na família, né? E vendo a força na família, eu vejo que você vê muito, assim, cada característica das suas filhas, mas o que você vê, você nelas, eu sei que você consegue se enxergar nelas? Não consigo, você acredita? Eu, de verdade, eu me inspiro nas minhas filhas. Elas tão pequenas, de verdade, até falo isso, eu me inspiro nelas e elas me fortalecem muito, muito, muito. Né? Aí, assim, fortaleza a minha mãe. Eu sou muito a minha mãe, sou muito grudada nela, gente. Graças a Deus tem uma relação muito grande, tanto dela como a minha irmã. Gente, esse triozinho aqui é bem forte. A gente já passou muita barreira juntas, muita mesmo, assim, desde a separação da minha mãe, que ela sofreu demais, né? Na época foi muito difícil, mas aproximou muito a gente, foi muito forte. E depois com a perda do meu irmão, né? Eu me espelho muito na minha mãe. Ela é muito guerreira, sem comentários. E assim, muita gente vê ela feliz, assim, e ela é uma mulher muito forte, muito feliz, mas são raros os dias que a gente se encontra que ela não chora. Né? Porque perdeu um filho, Patrícia. Eu perdi um irmão. Já doeu. É uma dor que é inexplicável. Perder, mas eu acho que a dor de uma mãe perder um filho a gente não consegue pensar, né? Dói de imaginar, né? Imagina vivenciar, é um pedaço da pessoa que morre ali. Então, assim, a gente se uniu muito mais depois da perda do meu irmão, né? A gente se fortaleceu muito mais, a gente é muito mais dependente uma da outra em tudo, assim. Qualquer coisa a gente tá ligando, tá conversando, tá indo, tá ficando junto. Mas as nossas relações se fortaleceram muito após isso. E a minha mãe é muito inspiradora para mim, porque a minha mãe eu sempre falo que depois da separação ela renasceu uma nova mulher. Então eu inspiro muito na minha mãe. Eu lembro que ela falava assim, Elaine, eu tenho vergonha de entrar dentro do banco. Ela tinha que fazer algumas coisas assim, ela nunca tinha ido mesmo. E aí quando veio, ela teve que lidar com os negócios e tocar café sem saber.
e ir, vir. Então ela teve que Dá os seus pulos. que se transformar, renovar. E eu falo que ela é uma mulher muito inspiradora, de verdade. E é feliz, viu? É feliz. A gente vê. Não 100%, Não, mas ela é. Tem, né, as dores, mas a gente vê que ela é feliz. Não, a dor da perda de um filho, eu acho que é pro resto da vida. Mas ela se reergueu, graças a Deus, forte. E é bonito, assim, igual ver que você se inspira nas suas mães e com certeza suas filhas inspiram você, porque é um laço muito grande e a gente vê que realmente... muito grande. A gente vê pelo dia a dia, né? Vocês conversam bastante. Nossa, é muito lindo é de muito ver gostoso. O cotidiano a nossa vocês. convivência é muito gostosa. Ontem ficamos o dia inteirinho junto, parece que é pouco, sabe? Dançamos e comemos, e é o dia inteiro junto. Então, assim, é muito bom. É muito... E assim, cada dia que vai passando na maternidade da gente vai aprendendo as coisas, né? A gente erra, aprende, se sente culpada de uma coisa, depois vê que não era tão necessário. Nas duas maternidades, eu não sei como que é teu segundo ainda, né? Você vai ver a benção. Mas o que mais te transformou sendo mãe delas? Olha... Que você fala assim, não, eu realmente isso me fez mudar da água pro vinho. Que é uma coisa que eu não faço mais e que agora hoje, sendo mãe delas, Patrícia, eu sou diferente. Eu tento passar muito valores para as minhas filhas, sabe? E assim, são valores que para mim são muito fortes. Então eu vejo que isso eu consigo passar para elas. Por exemplo, eu sento muito as duas e passo valores reais. Por exemplo, eu tenho muitos amigos que são gays. E aí elas já me perguntaram, mamãe, mas como assim? Esse negócio de homem casa com homem? Enfim, eu sento e falo a verdade. Eu sempre uso a verdade com as minhas filhas. E, por exemplo, como que você explicaria isso? Eu falo assim, eu explico pelo amor. Você tem que ter amor, respeito. É certo? É errado? Não cabe a mim, nem a você decidir. Se Deus criou, Ele teve o propósito. Todos nós somos criaturas vindas de Deus. Então, quem vai julgar ou quem não vai julgar, e se precisa de julgar ou não, que eu acho que não existe julgamento, então isso eu deixo muito claro. Eu passo muito esse tipo de valor. Agir com amor. É tudo, se a gente tiver você tem uma dúvida de criar seu filho, a forma que eu uso é sempre ir pelo amor. Sempre se colocar no lugar do outro. Ou sempre fazer aquela pergunta. E se fosse? E o que Jesus faria? Isso. O que você acha que Jesus pensa? A criança fez uma pergunta. Se você não sabe responder, volta a pergunta para ela para você ver. Ela vai te dar a lição, não é você. Porque ela é muito mais sábia do que você imagina que é. É verdade. Então, devolve a pergunta que ela vai te responder com sabedoria. Então, não desfazer de nenhuma pessoa. Todos nós somos seres humanos iguais. Não é mais rico, mais pobre, mais feio, mais bonito, branco, preto, pardo. Esses valores, eu tenho certeza que minhas filhas têm. Né? É inegociável passar isso para elas. É inegociável que elas ajam dessa forma e eu vejo que eu consegui. Estou conseguindo, sabe? De não desprezar. Esses tipos de valores, para mim, são muito intensos, entendeu? E eu consigo. Então, isso, além de tudo, me transforma também, sabe? Eu nem imaginava que seria da forma que é. Mas claro que a gente deixa muita coisa pelos filhos. Hoje eu já não deixo tanto mais, né? Mas você saber que você consegue passar valores, isso para mim é um negócio assim inegociável mesmo, sabe? E não é fácil, né? Ah, não, eu acho que não é fácil. Não é fácil porque demanda. Acho que é por isso também que às vezes não a sociedade, né? Mas assim, muitas coisas acontecem por aí por conta das mães não ter esse não é carinho, mas ter esse cuidado de tá ali firme, porque não é fácil oferecer valores, não, porque igual eu tenho a pequenininha lá, ela é pequenininha, ela tem um geninho forte, mas é ali no dia a dia, todo dia ensinando, e porque senão desfia. Não, porque muita gente fala assim, eu não quero ter filhos, respeito, nossa, né, mas eu acho
que cabe a nós agora educar nossos filhos para ter uma geração maravilhosa. O futuro dos nossos filhos, o futuro do mundo, cabe a nós hoje fazer seres humanos melhores. E eu não sou aquela que desiste, que fala assim, não, tá tudo perdido, tá um caos. Não está em um caos, porque se a tua família dentro da tua casa, você conseguir ter amor, fé e valores, sim, a nossa próxima geração vai ser melhor, pode ser melhor, sim. Não vamos basear no que está acontecendo lá fora. Não se baseie. Mas o teu núcleo familiar sendo fortalecido, você passando valores, pode ter certeza. E eu oro desde quando as minhas estavam na barriga. Você não sabe o que eu pedia, Patrícia? Deus, prepara marido bons para minhas filhas. Eu oro isso. Lógico que a gente pede saúde. Isso era uma coisa, isso eu sempre falei. Deus, porque eu acho que é tão maravilhoso você ter um lar, uma família construída com valores bons. Você ter um marido bom, gente, não tem uma coisa que é melhor. E uma mulher também que seja boa. Então, eu já peço desde quando eu estava grávida. Esse era um medo meu e eu tenho certeza, oro até hoje, que Deus vai encaminhar, se Deus quiser, maridos bons para minhas filhas, de valores bons, porque eu creio que tem muitas famílias com muitos valores bons. Eu não desisto. Eu não acho que a humanidade está perdida. O futuro são os nossos filhos e eles vão ser maravilhosos e vão transformar o nosso mundo maravilhoso e sempre vão levar a palavra de Deus. Gente, quando você vê esses encontros, igual lá na Canção Nova, milhares de pessoas buscando, tendo sede de Deus, é porque nós estamos no caminho certo e o nosso futuro está na mão desses pequenos. Verdade. Amém, né? Porque graças a Deus eu falo que tem gente que tem um bom coração e pensa assim. A gente vai dar um intervalinho, mas logo a gente volta. Ser mãe é viver cada desafio, cada conquista, cada lágrima. E algumas histórias vão além. Aqui no De Mãe para Mãe, você vai conhecer histórias que inspiram. VilaCast, o podcast da Mável TV. Toda terça-feira, ao vivo, às 7h30 da noite. Eu espero você, sempre com um convidado especial, contando um pouquinho da sua história e com certeza levando muita alegria e informações para vocês. Amores, né? A gente falando da maternidade que traz assim só coisa boa. A gente vai falar um pouquinho de um pequeno episódio que a Elaine passou na pandemia, se você me permite, né? Claro. Que você passou na pandemia e que foi assim, um momento difícil. E eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente. A pandemia é até um divisor, né? Eu nem imaginava que eu ficaria tão mal na pandemia, pro hospital. E já fui encaminhada para UTI de Passos e com uma saturação de 60, com muita falta de ar, passando muito mal. E ali fiquei por acho que 18 dias Não sabia. lá internada em Passos e 2 dias em UTI, né, entubada, 2 dias e meio, alguma coisa assim, cheguei a ficar entubada. E eu só pensava realmente nas minhas filhas, de verdade. No dia que eu cheguei, que eu não imaginava que eu ficaria lá, né, internada, que eu nem sabia que minha vaga era para UTI. Eu cheguei e foi terrível, porque foi na primeira época lá, e era as camas com uma divisorinha de plástico, tal. E bem em frente à minha cama tinha um senhor lá que estava entubado, e nem sei se ele não estava entubado, ele tinha um corte grande assim, e vinha uma enfermeira com parecia aquele jatinho de água de dentista que lavava ele. E aquilo me deu um desespero e eu fui ficando desesperada e minha saturação baixando, aquele negócio.
A única coisa que eu lembro era o médico começou a apitar uns aparelhos. O médico falou, entuba ela. Na hora que ele disse, entuba ela, a minha reação foi, Deus perdoa dos meus pecados, te reconheço como meu Senhor e Salvador, cuida das minhas filhas. Ponto. Nossa. Porque era uma despedida. Você imaginou que você ia morrer? Eu tinha certeza ali, porque entuba ela, todo mundo entubando, morrendo, né? Então, eu lembro que eu pensei isso. Te reconheço como meu Senhor, meu Salvador. Tenha piedade de mim, perdoa meus pecados, cuida das minhas filhas. E eu não lembro de mais nada depois daí, né? Voltei, depois, acho que 2 dias e meio, fui pro quarto e não tinha resposta de melhora. Não tinha resposta e teve dois fatores que aconteceu fortes lá. Que foi, nessa época, eu não estava muito bem, assim, com meu pai. E eu liguei para ele. Eu falava assim, gente, se eu morrer, eu tenho que estar bem com meu pai. Tenho que estar bem com ele e tal. E eu liguei de vídeo, ele chorou, eu chorei, pedindo perdão, tal. Eu dei uma melhora. Nesse dia foi um dia assim, bem divisor de águas, porque assim, eu não levantava, eu fiquei 14 dias sem tomar banho de leito, horrível. E aí passaram 3 dias, acho que foi 18 dias que eu fiquei no hospital. E o Paulinho de Nardi do lado do meu quarto, e ele desceu para entubar, ele já tinha entubado, desceu. E aí teve um dia que o médico chegou e falou assim, impossível dela estar saturando 70 e não sair de 70 é oxigênio no máximo. Volta ela para UTI, volta porque não tem condições. E nesse dia tinha morrido uma senhora no quarto junto comigo. E eu já estava bem mal mesmo. Chegou uma fisioterapeuta, infelizmente eu não sei o nome dessa mulher. Tio que você deixou lá, e eu não conseguia falar, de verdade. Minhas filhas, comecei a chorar. E aí quando você chora, aí que você não respira, né? Ela falou assim, então você tem 2 filhas? Eu tenho. Então você vai pensar nela, você vai fechar o olho, mas você vai respirar o mais fundo que você puder. E ali ela começou uma fisioterapia comigo. Eu lembro que poderia pegar minha roupa e torcer. E eu sou de transpirar pouco, eu não sou de transpirar muito. Vai, força, Elaine, força, puxa ela no fundo. Mas eu puxava aquele ar, soltava pelo canudinho, fininho. De novo, foi quase 2 horas de fisioterapia. Acabava a fisioterapia, eu colocava aquele BiPAP, sei lá, um aparelho no rosto, com ventilação no último. E eu fazia a fisioterapia depois com aquele aparelho lá, né? E ela, você tem que dilatar esses broncos, você tem que fazer. E eu, Ana Laura e Maria Luá, pensava nelas e fazia aquela respiração e tal. Desse dia eu melhorei. 2 dias depois eu tive alta. Entendeu? Então, assim, nesse momento que você tá assim, que você acha que você tá nas últimas, você tem que ter uma força, e não adianta, é os teus filhos que vai te dar força. As minhas filhas, eu pensava nelas ali e respirava, porque eu pensava, quem que vai fazer por elas o que eu faço? Eu sei que eu tenho a minha família, tenho esporte, mas eu quero viver para ver minhas filhas crescer, desenvolver, casar, quero neto. Então, mais uma vez, né? Mais uma filhas vez, dando força. As filhas que tiveram ali comigo. Né? Não, eu queria voltar para casa por elas. Era por elas, não tem, né? Então, filha, é isso. Nossa, né? Eu não sabia desse episódio. Vai pra você ver se eu não fiquei sabendo. E realmente. Nossa, Patrícia do céu. Nossa, filha, te deu força, olha, porque a gente pensa assim, tem medo de morrer, né? Depois de virar mãe, meu marido foi mesmo. mais difícil ainda, porque na época eu estava, né, lá, eu não sabia que o meu sogro estava e nem que a minha sogra e o meu cunhado. Estavam nós 4 na UTI. Nossa, já foi. Eu saí do hospital no sábado, meu sogro morreu na terça e minha sogra morreu na quinta de Covid. Senhora. Ele perdeu o pai e a mãe na mesma semana. E quase perdeu. E quase me perdeu. Então ele também passou uns momentos. E ele fala assim, hoje falava assim, não leva minha esposa, porque o que eu vou fazer com as minhas filhas? Ele pedia, ele fala isso, né?
Mas ele sofreu muito, muito, muito. Sofre. Né? E foi pelo Covid nessa mesma época. Então foi assim, diferença de 3 dias foi tenso. Ai, filho, traz força pra gente mesmo, que a gente tem um medo de morrer, de deixar ele. Não é? Nossa, eu acho que não, a Laila é pequenininha, mas eu morro de medo até de sair pra outra cidade, eu e o Paulinho junto. Não, pensa que quando você quando era solteira, quando você não tinha medo de nada, não. Você tinha medo de morrer? Eu nunca tive. Nem pensava, Nem né? pensava. Agora a gente tem medo de morrer por causa dos filhos. Dos filhos. Pensa assim, quem vai cuidar, Que quem vai acabar de criar, quem vai isso? ensinar os valores. Exatamente. É difícil. E eu sei também que né, as tuas filhas deu essa força pra você sair desse momento difícil. Você quase passou da banda de lá. Quase. Eu tinha... Né? Nossa. Mas eu vejo também que, assim, igual, quando você passou, foi triste. Eu não consigo, igual você falou, não consigo imaginar a dor que vocês tiveram quando vocês perderam o Eduardo, né? E como que foi pra você, como mãe, dar essa força para suas filhas? Porque eu sei que vocês é uma família unida, né? Todo mundo muito, assim, próximo. Mas como mãe, porque eu sei que elas sofreram demais também. Sofreu e sofre até hoje. E como que você, assim, viveu esse luto? Você teve que viver o luto, né, pela tua perda, mas ao mesmo tempo ser forte para dar apoio para suas filhas também. Não é que elas não é que não vão sofrer, né? né? Forte. Parece que eu não fui, mas fui, né? Eu tinha que continuar, eu tinha que falar que assim, para você contar assim, para elas, assim, e dar essa força para elas, eu tinha uma né? relação com meu irmão muito profunda. Eu lembro de, nossa... Era assim, a gente conversava todos os dias no celular, tudo, e foi... Ai, Patrícia, dá um nó, sabe? É uma saudade muito grande, é muito difícil, de verdade. Parece que, tem dia que parece que ele não morreu. Tá viajando. Parece que ele tá lá em Campinas e que eu vou lá e que eu vou encontrar com ele. Mas a gente tem que erguer e seguir com a dor, com a força e o tempo, né? Mas foi muito difícil e elas me viram sofrer muito. Por isso que eu falo, eu acho que elas que me apoiaram muito. Assim, muitas vezes eu estava fazendo janta, estava chorando e elas chegavam, elas viam, né? Mas foi muito rápido, não sei nem como aconteceu, foi muito natural. Mas dentro da minha casa a gente não deixa de falar nele, sabe? Eu guardo as memórias dele. Eu tenho muita lembrança positiva. Mas se eu te falar a verdade, eu acho que foi elas que me ajudaram, não fui eu que ajudei elas. Foi elas que me... Sabe, porque aí você tem que viver por elas, né? Você tem que fazer e tal. Mas olha, não é brincadeira. Não é. E no dia do velório dele, né? Uma coisa que todo mundo sabe, eu fiz 3 noivas. No dia do velório dele. Eu lembro. Então, assim, eu tive que ter uma força de verdade. Muita gente criticou, falou, nossa, não sei o quê. Mas era um compromisso que elas também dependiam de mim, né? Ele não tinha chego ainda e tal. Mas não é fácil. Não é perder uma pessoa tão próxima, assim. Mas que bom também, né? Que elas... Graças a Deus, muito mais por elas, dava mais força do que eu para elas. Mas isso é amor, é a família, é estar unido, isso que faz fortalecer, né? E assim, a gente fala um pouquinho de dor, mas a gente pode falar também de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar um pouquinho de coisa boa também, porque a vida a gente tem as dores, mas também tem as alegrias. E você falou que no dia, infelizmente, né, do falecimento dele, você fez 3 noivas. E é o teu compromisso também com a tua profissão, né? Totalmente. Nossa. E como foi? Porque a Elaine, não do nada, mas como foi entrar nesse mundo de ser maquiadora? Da maquiagem. Como foi pra você, tipo, se ver maquiadora e virar realmente uma profissional excelente, que, nossa, muita gente quer fazer curso com você, né? Realmente é uma profissional, assim, que leva aquilo que promete. Patrícia, entrar no mundo de maquiadora, na verdade foi minha mãe. A gente, foi assim, ó, eu e o Rogério estavam no momento, ele acabou comprando um pedacinho de terra e a gente já tinha que pagar. E eu fiquei eu não gosto de conta. E aí, ia um dia para pagar aquilo lá, e aí foi aquela confusão, você não vai comprar, e ele comprou e eu não queria.
E o meu dinheiro, se eu pegasse o meu dinheiro dele, porque assim, casal não tá todo dia lá em cima. Gente, tá um dia que você tá lá embaixo, outro dia que você tá lá em cima, tanto bem como financeiramente, como tudo. E nessa época a gente não tinha dinheiro para pagar essa terra. E aí, eu vendo um vídeo no Facebook, a minha mãe falou assim, eu falei, mãe, olha que lindo essa maquiagem. Ela falou assim, por que você não faz o curso de maquiagem? Minha mãe me falou. Eu falei assim, mas será? Aí ela falou assim, de sábado à tarde você não faz nada, com coisa que a gente não faz, né? Mas aí você ganha um dinheirinho a mais, tal. Aí eu falei assim, por que não, né? Na época eu falei assim, nossa, mas eu vou fazer um curso de maquiagem, tem minha comadre Ligiane, que é maquiadora e penteadista também e tal. Ela vai achar ruim comigo. Vou conversar com ela. Cheguei lá e falei assim, Ligiane, tô pensando em fazer um curso de maquiagem, o que você acha? Faz porque eu vou entrar na área de decoração, não vou mexer com você, tem tudo a ver com você. E foi tudo muito rápido, passou 2 dias, já estava lá em Alfenas fazendo um curso. Olha uma coisa que aconteceu comigo, que às vezes até serve para as outras pessoas. Fui lá fazer o curso, amo demais meu professor, que foi o Guilherme. Já conversei com ele sobre esse assunto. Já fiz outros cursos com ele, inclusive, workshop, um monte de coisa. Mas no dia, eu acho que ele não estava num bom momento. E ele falou assim pra mim, Elaine, me passa o teu Instagram que eu vou te marcar. Eu falei assim, nossa, eu não tenho Instagram. Aí ele falou, você não tem Instagram? Eu falei, não tenho. Aí ele falou assim, se eu te dizer que você vai ser uma péssima profissional. Patrícia do céu. Na hora que ele falou isso, eu falei assim, eu já não estou tendo dinheiro para nada, eu ainda tenho que pagar esse curso, ficar aqui. Minha vontade era vir embora. E aí eu fiz o curso com o coração apertado, chateado, e falava assim, mas que desgramado, falar que eu vou ser péssima, você nem me conhece. E vim embora. E aí eu sou muito observadora, isso é um ponto positivo meu. Eu via que tudo que ele fazia, ele estava lá no celular gravando, que é o que a gente faz hoje. E ele se preocupava mais em gravar do que de me ensinar. Mas tudo bem, eu vi que ele fazia isso toda hora. Eu falei assim, cara, ele fazia isso, eu preciso fazer também. E aquela palavra que ele falou assim, que eu ia ser uma péssima profissional, me deu impulso. Eu tinha 2 opções. Ou ser, ou nem tentar, ou provar para mim mesma, porque eu não precisava provar para ele, que eu não seria uma péssima profissional. Amiga, eu entrei no modo hard. No outro dia eu liguei para a Cíntia, Micaela, falei, Cíntia, eu preciso de um curso de marketing, que dia que você pode? Eu queria saber quanto custava. Ela, daqui 2 dias, eu falei, então você vem. Na primeira semana eu fiz 5 modelos. Porque eu queria aprender aquilo, eu queria provar. Aquele termo foi tipo um gatilho que eu tive para pegar firme na minha profissão. E assim, aquele termo ficou meses martelando na minha mente. Porém, após 4 meses de eu ter feito curso com ele, eu já estava dando curso. Mas 4 meses depois. Então foi um gatilho, assim, eu comecei bem assim, com o incentivo da minha mãe. Segundo, com uma palavra negativa, que eu podia ter 2 opções, ou levar aquilo para a vida e não virar maquiadora e nem nada, ou pegar aquilo para a vida e falar assim, não, eu posso, eu vou, eu quero e eu consigo. E aí eu resolvi fazer essa segunda opção e tento fazer o meu melhor até hoje, entregar o melhor que eu posso, né? E faço isso todos os dias, tento ser um pouquinho melhor. Eu amo o que eu faço, eu sempre procuro fazer o meu melhor, buscar o melhor, né? Posso agradar a todos, isso é uma coisa natural, nem quero também agradar todo mundo, mas eu tento ser a melhor que eu posso para mim mesma. E quando a gente faz o que gosta, a gente é feliz. Nossa, minha filha, eu falar de maquiagem, meus olhinhos brilham, e meus assim, olhinhos eu vejo brilham. Assim, a gente é muito feliz. E como suas filhas veem você ali como maquiadora e como elas Amiga, se nesse espelham em você ponto como elas se maquiadora? espelham. Eu vejo, porque eu não lembro qual das duas que esse tempo atrás tava fazendo maquiagem, não tá? Elas não gostam muito de... A Ana Laura, ela gosta de uma coisa tudo mais leve, tudo diferente, assim. A Maria Luá gosta mais forte. A Maria Luá já é do babado. A Maria Luá puxou pra mãe. A Maria Luá já é mais babadeira. Mas assim, não falo questão da maquiagem,
Mas eu vejo que elas se inspiram, inclusive elas não querem ser maquiadora. Não querem? Eu achei bom. Aí você pergunta, mas por que a mamãe trabalha demais? Com coisa que elas não vão ter que trabalhar demais em qualquer profissão, né? Mas eu acho, por exemplo, eu faço horas absurdas de trabalho. Então, tipo, sábado agora eu fiz 14 maquiagens. São, no mínimo, 14 horas seguidas, sem almoço, né? Então eu acho que elas veem que é muito sacrificado, e é mesmo. Porque a gente tem que aproveitar no dia de sábado, que é um fluxo grande, porém, segunda não, terça não. Aí eu ministro algum curso durante a semana, mas é tranquilo. Mas eu acho que elas me veem muito cansada, muito assim, aí eu acho que isso elas não querem. Porém, a Ana Laura até desenvolveu um pouquinho de crise de ansiedade por se cobrar da forma que eu me cobro. Entendeu? Me cobro de estar ali e tal. Mas elas se espelham, elas falam, sempre falam que quer ser mulher igual a mamãe. Então... E pra você, assim, é difícil, né? Igual ter que ficar horas lá no trabalho e conciliar também com a maternidade. E como amiga. Como você consegue? Porque, não sei. Ai, porque é difícil, né? Porque você trabalha, a gente vê que você trabalha bastante. Difícil. Por exemplo, mas a gente vê também que você tem o tempo com ela de qualidade. Exatamente, mas como isso. Você Eu tento, é tudo muito programado. Por exemplo, os dias que eu vou ficar, por exemplo, quando eu ministro curso profissional, são 14 horas também de curso. Direto. Então eu tenho toda uma programação no dia anterior, tanto de preparar lanche, de deixar tudo organizado. Né? No dia anterior, minha vida é desse jeito. Deixo tudo organizado para conseguir no outro dia trabalhar nessa. Então elas já entenderam a minha dinâmica ali, que tem dia que eu não tenho tempo de dar atenção, não tenho tempo de ficar junto, de fazer dever de casa, elas têm que se virar. Porém, no outro dia, eu tô ali, tô mais presente, faço. E é uma coisa que eu tenho, tento ter esse tempo de qualidade o máximo possível. Hoje, por exemplo, eu tirei a parte da manhã para ensinar energia eólica, energia solar, energia de placa, energia... Então eu paro, sento, vou mostrar a hidrelétrica, como que é o funcionamento. Mamãe, mas como que a água empurra e dá força? Aí tem uma turbina. Então eu tenho que tirar esse tempo, explicar, ser mãe... 24 horas. E eu vejo, então, que você tem aí nesse tempinho que você fica com as meninas, você tira. É muito bom ver isso, porque não é fácil no dia de hoje, né? Porque nossa, com esse trabalho é muita carga horária, mas a gente dá um jeitinho de conciliar. E assim, qual que é o maior sonho da Elaine? Elaine, como mãe hoje? Tipo assim, eu sei que eu já sei um dos teus sonhos desde a barriga, que é um bom marido para tua filha. Mas assim, como mãe, porque a gente sempre tem uma coisa que a gente quer, assim, nossa, eu queria tanto que fosse assim, mas como mãe, não assim, desejo para suas filhas, mas assim, como mãe, você tem uma coisa ainda falta? Nossa, assim? como mãe mesmo, eu queria muito ver minhas filhas sendo mães. Ai, nossa, eu ainda quero viver para ver isso. Né? Claro que eu desejo tantas coisas maravilhosas para elas, como todas as mães, né? A gente quer que sejam independentes, que tenham maridos abençoados, que tenham uma vida próspera. E que leve valores, né, como a gente falou, que sejam mulheres de valores, que sejam mulheres espiritualizadas, bondosas, honrosas. Mas eu como mãe, vontade de ter uns netinhos, né? Ah, meu Deus, é bom. Ai, que demore. Eu não tenho que demore, mas eu tenho vontade de ser vó. Eu tenho vontade ainda de ver minhas filhas bem casadas e me dando netos. Ou casadas ou não casadas, não sei o jeito que esse mundo, mas prefiro casadas, né? Tenho vontade de ser vó. É que você vai se ver, né, lá na próxima geração. Na próxima. Não, mas vai demorar. Mas eu quero assim, eu acho que é o desejo de toda mãe, né? Que a gente quer que siga o fluxo. Eu vejo muitas mães lá no estúdio, né? Porque faço muitas noivas. E tanta ansiedade, tudo aquilo. Mas assim, é o que a gente sempre fala. Os filhos têm que seguir um fluxo, a gente quer que siga esse fluxo, né? Que formem, que tenham um trabalho, que sejam independentes, que casem, tenham filhos. Mas resumindo o negocinho tudo aí, eu quero ser vó. Ai, bonito, né? Porque quero ser vó. É desejar a gente hoje como mãe, a gente sabe que ser dia avó, os filhos vão estar felizes também. Porque eu sei que a maternidade é muito maravilhosa, eu desejo que elas sejam mães.
para sentir isso que eu sinto hoje. E desejando isso para elas, agora como mulher, o que você deseja, o que você gostaria de passar para outras mães que passam por momentos difíceis, né? Você é empreendedora, né? Passou por momentos também igual, quase, infelizmente, né? Nos deixou, mas assim, o que você passa de força? Porque eu sei que você passa, porque eu já fiz o curso de automaquiagem, você dá uma elevada na autoestima da gente. Mas assim, para as pessoas que não fizeram o curso de automaquiagem, mas eu sei que se inspiram em você, o que você gostaria de dizer para as outras mulheres que estão aí hoje do outro lado? Nossa, para se inspirarem na Elaine. Mas é porque eu te falo que você é uma mulher inspiradora, mas assim, um recadinho aí para outras mulheres. Nossa, o que eu falaria para as mulheres? Não mães, mulheres. Mulheres mães, né? Porque... As mulheres mães? Mulheres tá mães. Bom. Olha, eu desejo de coração que você tenha uma fé tão grande dentro do coração que te faça forte. Porque nada me fortalece mais que Deus. Eu tenho encontro pessoal todos os dias de manhã, com Deus, à noite. Então, eu acho que nada mais eu posso desejar que a fé que me transformou, que me transforma todos os dias, que me fortalece, que me faz ser mais mulher, mais guerreira, tudo vem dele. E não tem como ser diferente. É isso mesmo, porque se a gente tem Deus no coração, a gente consegue com enfrentar certeza, tudo na vida. Com certeza. Você desejou tanto para outras mulheres, desejou tanta coisa para suas filhas. Eu gostaria também que outras pessoas te falassem um pouquinho o que desejam, o que acham de você. Tem gente querendo te dar um recadinho. Ah, não acredito! Tem. Ah, não acredito! Nossa, que? Tá arrepiada! Tem, sim. Olá, neném, passando por aqui para te fazer com muito amor, com muito carinho, essa homenagem pelo Dia das Mães. Quero te dizer que sou muito grato a Deus, primeiro por Ele ter colocado você no meu caminho, por ter me agraciado, ter você como minha esposa. E também por Ele ter nos dado nossos dois mais preciosos tesouros de nossas vidas, que são as nossas pérolas. Então, torço muito pelo seu sucesso, quero que você continue sendo essa pessoa, essa mulher guerreira, trabalhadora, essa mãe maravilhosa e continue brilhando como você sempre fez, que você continue espalhando energias positivas como você sempre fez. Te amo demais, só quero que Deus te abençoe e te traga muita felicidade por toda a sua vida. Um grande beijo, te amo. Que gracinha! Mamãe Nana, eu te amo muito. Você é minha segunda mamãe. Falar da minha irmã é muito fácil pra mim. Ela é uma das pessoas mais importantes da minha vida. A gente cresceu junto, dividindo sorrisos, dividindo sonhos, dividindo alegrias e às vezes algumas tristezas também. A gente é muito diferente, mas o mais importante é que somos iguais no coração e no amor uma pela outra. Ela sempre tá um passo à frente, abrindo os caminhos e me ensinando com o exemplo de uma irmã mais velha, porque só uma irmã mais velha sabe fazer. Nossa conexão é uma coisa que não dá pra explicar, é uma coisa de outro mundo, a gente só consegue sentir. Ela é como se fosse um pedaço do meu coração fora do corpo. Eu sou muito grata por ter ela. E ela me deu 2 presentes que eu sou completamente apaixonada, que são as minhas sobrinhas. Pra mim é como filhas. Ela é uma luz na minha vida, eu amo muito ela. Sou muito grata por ter ela. E como ela mesma diz, que ela me escolheu. E hoje quem escolhe ela sou eu. Ela sempre tá acima de tudo pra mim. E eu te amo muito. Obrigada por ser essa irmã maravilhosa e ser essa luz na minha vida. Eu te amo. Olá, falar da Elaine. Falar da Elaine é fácil, é prazeroso.
Elaine é uma amiga muito especial, muito preciosa, que eu tenho o prazer de chamar de amiga irmã, de uma vida todinha que eu dividi do melhor ao pior até hoje, né? Uma pessoa que eu sei que eu posso contar, uma pessoa que eu sei que tá ali pro que der e vier. Muito, muito especial. Te amo, Elaine, te amo além do infinito. Um forte abraço, minha amiga e irmã. Um abração, te amo. Oi, filha, tudo bem, né? Eu sei que tá bem. Olha, quero te parabenizar por ser essa pessoa maravilhosa que você é, com as tuas filhas, com teu marido, com a Bruna, eu, Luiz Miguel, o André, o Rogério, que sempre tá junto, ajudando em tudo, nos momentos bons e nos momentos mais difíceis. E eu ser minha companheira, tudo que eu tenho é te agradecer e agradecer a Deus de ter me dado uma filha como você é. E você sabe muito que eu te amo e eu conto sempre com você, porque tudo que eu passo na vida, todos os momentos é com você que eu vou lá e te conto e converso. E obrigada por essa pessoa maravilhosa, eu te amo. Oi, mamãe, tudo bem? Eu queria falar um pouquinho da senhora, mas será incapaz, porque palavras nunca serão bastante de lhe dizer o quanto eu te amo e o quanto eu admiro. Acho que todos nós já percebemos, mas a senhora tem uma alegria, uma motivação de cada dia que ilumina qualquer dia. Você pode estar naquele seu pior dia, pode estar naquele seu pior momento, passando por diversos conflitos, diversas dificuldades, mas sua mãe está ali te iluminando e eu sou a prova disso, porque todos os dias a gente acorda e eu vejo a minha mãe como minha maior inspiração, porque ela tá com um look novo, tá fazendo os stories, falando e motivando as pessoas, muitas das vezes tá orando, e isso é uma alegria em dizer isso, porque é muito bom ver ela muito feliz todos os dias. Sabe que a senhora é sempre a minha maior inspiração, também como mãe, porque tanto eu como a Marilá vê o quanto a senhora é importante na nossa vida e o quanto a senhora se esforça para ser uma mãe muito boa. E a gente vê que a senhora já é uma mãe maravilhosa, porque a senhora sempre está demonstrando muito amor, muito carinho, muita felicidade em estar com nós, com a família unida. Isso é sempre muito importante, né? Mas eu queria falar com a senhora também, eu te amo muito do fundo do meu coração, e como a senhora sempre cuidou de mim, eu farei o mesmo, eu sempre estarei cuidando de você com muito amor, carinho, zelo, e espero que a senhora possa realizar todos os seus sonhos que ainda não foram realizados. E eu te amo muito a cada detalhe seu. Muito obrigada por tudo. Eu te amo do fundo do meu coração. Beijos. Oi, mamãe, tudo bem? Queria falar que você é muito especial pra minha vida. Que cada segundo que você tá junto comigo conta como uma presença sua. Muito obrigada por tudo que você fez por mim, por criar eu, Ana Laura. Muito obrigada por tudo. Você é muito especial pra minha vida. Ah, minha perolinha. Amiga, que você não falou dessa parte. É claro que não, é porque você é muito especial. Ai, não acredito. Elas vieram pessoalmente dizer isso. Que vídeo mais lindo. Quem que foi? As pérolas. Minhas pérolas. Nossa, que linda. Que mensagem linda. Vocês fez a mamãe chorar. Eu amo muito, muito, muito vocês. Nossa, isso aqui é a minha vida, o meu tesouro. Meu bem maior, isso aqui é a presença de Deus real, né? Na minha vida. Ai, Patrícia! Mas é porque você é muito querida. Ai, que lindo! Nossa, a gente não podia deixar de fazer essa homenagem, de trazer essas pérolas aqui pra você. Nossa, não sei nem agradecer vocês, toda a equipe. Não, quem foi buscar? Era surpresa. É uns detalhes. É uns detalhes. Meu Deus, só podia ser a Bruna. Eu quero falar uma coisa assim, que eu sou muito abençoada de verdade. Deus olhou pra mim com força. Eu tenho a melhor mãe do mundo, a melhor irmã, as melhores amigas. Valquíria, eu amo você. Meu marido é o meu tesouro. E
aí, junto, construindo uma família linda e abençoada. Só tenho gratidão. Agora, eu vou olhar para elas e vou pensar nas pérolas da Elaine. Minhas pérolas, realmente. Essas são as pérolas que Deus me deu. E nós que temos que agradecer, viu, por você compartilhar um pouquinho da tua história e, né, porque não é fácil, né? Mas agradecer e dizer que a gente está muito feliz de você estar aqui, mas também a gente quer te presentear com mais uma coisa pra alegrar seu dia. Que linda! Né, a sua casa, amei. A da floricultura da Claudete, vizinha. Minha vizinha maravilhosa. Pra te alegrar mais ainda, pra você levar mais vida pra sua casa, porque flor é vida, viu? Lindo, amo! E te agradecer por estar Muito aqui. obrigada pela oportunidade. Eu muito que agradeço. obrigada. Amei. E assim terminamos o nosso De Mãe para Mãe, essa história maravilhosa da Elaine, que inspira, que transmite muito amor, muita luz aí para vocês. E eu convido vocês a assistirem o nosso programa toda segunda-feira, 7h30, aqui na MAV TV.